Celebrar a história de Gramado é celebrar a história de um povo que soube com muito trabalho e dedicação transformar um recanto de descanso para os tropeiros que por aqui passavam em um dos principais destinos turísticos do país. No dia 15 de dezembro, Gramado completa 70 anos de emancipação política. Conheça um pouco desta trajetória construída a muitas mãos. De 1904 a 1913, a localidade de Linha Nova, hoje interior da cidade, foi a sede do 5º Distrito de Taquara. A perspectiva da construção da linha férrea entre Taquara e Canela incentivou os líderes políticos da época, como o Major Nicolete Filho. Ele transferiu a sede do distrito para uma localidade chamada Gramado, onde hoje está o centro da cidade. Segundo alguns historiadores, a origem do nome Gramado está relacionada ao recanto de grama, onde os tropeiros e imigrantes descansavam quando passavam pela serra com o gado, que era de extrema importância para a economia local da época. Como o centro de Gramado era uma área pouco promissora para a agricultura, em virtude de banhados e matas, veio a opção por habitar locais com áreas mais férteis, como a Linha Nova. Ali, implantou-se o embrião do município de Gramado. A malha ferroviária, que alavancou o desenvolvimento da região, chega a Gramado nos anos 20, 3 décadas antes da emancipação. Esta história começa a se aproximar do município no ano de 1914, quando foi inaugurado o trecho ferroviário entre Taquara e Sander, em Três Coroas. O empreendedor Coronel João Correia da Silva ampliou o trecho de trem de Sander até a Várzea Grande, e a terceira grande etapa da construção ligou a Várzea Grande a Gramado. O famoso rabicho, único em seu gênero na América do Sul, foi a demonstração da mente inovadora de João Correia da Silva, já que o trem andava uma considerável distância de ré, para embalar e subir a serra até a estação de Gramado, que se localizava onde hoje é a estação rodoviária. A ligação com Canela aconteceu em 1924. Antes do trem, as mercadorias eram movimentadas por meio de carroças tracionadas por animais. Depois, a chegada do novo meio de transporte acelerou não somente sobre os trilhos, mas o escoamento da produção e a ampliação de carga, potencializando consequentemente o desenvolvimento econômico local. O atual prefeito de Gramado, Nestor Tissot, morador da Várzea Grande, lembra em detalhes da época em que as dificuldades permeavam a rotina dos moradores da região. Uma história de origem assim muito humilde, né? Lá da Várzea Grande, né? Que na época era um bairro assim muito pequeno, se misturavam a agricultura e algumas indústrias, já que tinham lá, eram opções de trabalho muito poucas. E a distância, embora não muito grande em termos de quilômetros, né, da Várzea para cá, mas era uma distância muito grande devido à dificuldade de locomoção. Não tínhamos ônibus, não carro, então era para uma ou outra família na época, né, lá do bairro. Então, nem bicicleta as famílias possuíam, da dificuldade que era, né? Então a locomoção se dava muito de a pé, ou alguma carona eventualmente, que se conseguia. Então a dificuldade era imensa para vir, por exemplo, para vir num médico, num dentista no centro da cidade, que só aqui que tinha, era uma dificuldade. Então se aprendeu com essa dificuldade, né? Foi se crescendo dentro desse ambiente. Nos tornamos assim, pelo menos eu penso que foi isso que nos forjou, né? Que nos deu muita energia, muita fibra para enfrentar as coisas que vinham na sequência, que nem se imaginava, né? Nos anos 50, Gramado era considerado um local naturalmente belo, onde o verde imperava. Depois de quase 4 anos de esforços coletivos,
Em 15 de dezembro de 1954, Gramado tornou-se independente da cidade de Taquara, através da Lei 2522. O primeiro prefeito eleito de Gramado foi Walter Bertolucci, eleito em 15 de fevereiro de 55. Seu vice-prefeito foi Leopoldo Rosenfeld, com quem permaneceu no cargo até 59. Na época, o recém-emancipado município tinha 1.330 eleitores. Hoje, os eleitores gramadenses aptos a votar ultrapassam os 34,5 mil. Após sua colonização e com a emancipação política, o espírito empreendedor e inovador de Gramado manifestou-se através de alguns visionários, como Leopoldo Rosenfeld, que investiu no ramo imobiliário e criou o Lago Negro, Carlos Neus, médico alemão que adquiriu e preservou grandes áreas de florestas, a J. Renner, que cultivou os pinheiros da araucária, e Oscar Knorr, que criou um parque modelo, iniciando o plantio de hortênsia. Antes de passar a ser olhada com mais atenção pelo restante do país, o município de Gramado teve movimentos econômicos muito fortes, como o crescimento do setor malheiro, o chocolate caseiro e a gastronomia. Estes segmentos foram indutores para que o setor turístico passasse a ser protagonista. Mas foram os eventos que projetaram Gramado para o olhar da imprensa e para turistas do país todo. Em dezembro de 1958, a Festa das Hortênsias dava início a uma nova era na economia local. De uma pequena festa de flores, envolvendo escolha de rainhas e princesas e baile de gala, se abriu uma oportunidade para reunir na cidade grandes personalidades da época, do mundo da beleza, além de políticos e a imprensa. A Festa das Hortênsias teve 12 edições. Na última edição, em 1984, a festa foi realizada paralelamente ao primeiro Natal Luz. 2 eventos foram fundamentais para alavancar a cidade de Gramado como um dos principais destinos turísticos do país: o Festival de Cinema e o Natal Luz. O Festival de Cinema nasceu a partir de uma mostra cinematográfica que ocorria junto à Festa das Hortênsias. E o Natal Luz fez com que Gramado passasse a um patamar diferenciado. O evento natalino se transformou em um produto de apelo nacional. Em 86, o espetáculo iniciou com uma caminhada com mais de 700 pessoas e todos os integrantes da comissão organizadora da 12ª Festa das Hortênsias, entoando cânticos natalinos. O setor de eventos da cidade foi crescendo, evoluindo, se aprimorando. Natal Luz, Chocofest, Feira Internacional de Turismo, Festures, Festival de Cinema, Gramado Summit, Festival de Gastronomia, Festa da Colônia, Gramado in Concert, Festival Mundial de Publicidade e tantos outros são cases de sucesso e somam-se a centenas de eventos empresariais que movimentam números milionários, tanto de arrecadação financeira quanto de visitantes. Para o filho do primeiro prefeito de Gramado, o ex-prefeito Fedoca Bertolucci, Gramado é o que é por causa da sua essência de bem receber. Eu sempre disse para os empresários do turismo que eles teriam que devolver o turista à rua. O turista que entrasse no seu estabelecimento deveria sair desse estabelecimento mais feliz do que quando entrou. O ex-prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci, o Pedro Bala, conta que Gramado sempre foi diferenciada em termos de acolhimento. A cidade que a gente botou aqui na época era uma cidade totalmente diferente, era um pouco mais que um vilarejo, né? Uma cidade que tinha um centro, uma vida, mas ela sempre teve uma alma, a cidade sempre teve uma alma muito forte. E era um centro que reunia as pessoas, eles se encontravam muito no Café Cacique, naquela região ali, aquilo ali para nós era uma coisa, um acontecimento. Gramado começou assim, né, com tratamento de saúde, o pessoal vinha para cá, um dos primeiros hotéis aí foi do meu avô, que o pessoal vinha para cá para fazer tratamento de saúde, né. E depois disso, com o loteamento ali do Roosevelt, em cima, toda a Bavária e mais o Planalto, tudo começou a criar uma leva de veranistas que vieram, fizeram suas residências aqui e passaram a morar aqui. Então se integrava a comunidade quando estava aqui, mas terminava o verão e ia embora, né? Isso foi o cotidiano por muito tempo.
Então é essa cidade que eu conheci. A história de 7 décadas de emancipação política de Gramado continua, escrita todos os dias pela sua gente. Gramado continue sendo a referência no turismo, mas que não perca apesar de algumas críticas que eu não concordo, mantenha-se esse ar de cidade pequena. Ela pode ter mobilidade, pode ter uma série de coisas, mas ela ainda se mantém como uma cidade pequena, e que ela mantenha esse ar assim, de cidade limpa, cidade segura, cidade florida, e acima de tudo que o gramadense continue sendo acolhedor como ele é até hoje. Que esse talvez é o maior referencial nosso, o DNA nosso. Nós temos um DNA de progresso, de investimento, de coragem, mas acima de tudo de acolhimento. Isso também faz, não adianta tu ter uma linda estrutura se tu não acolher o visitante. E isso o gramadense tem diferente. Não à toa, as palavras registradas no livro Raízes de Gramado, ainda nos anos 90, permanecem atuais. A visão da primeira aurora neste chão deve ter exercido uma espécie de magia, para que aqui permanecessem e rompessem o solo com seus alicerces. Um paradeiro que se tornou norte para outros homens, atraídos pelo verde da mata e pela beleza do seu relevo. Curvo-me para estes homens, que plantaram as primeiras sementes e rendo-lhes homenagens. Pois não é por acaso que Gramado é hoje um pedacinho do Rio Grande do Sul, amado por quem o habita e inesquecível para quem o visita. Parabéns, Gramado! Parabéns, comunidade gramadense! Este projeto especial conta com a parceria de Sky Hotéis, Lugano, Recreio Gramadense, Hard Rock Café, Olivas de Gramado, Cara de Mal, Scur Pizzaria, Hotéis Fiorese, Sicredi e Getz Dinner Show.